temática da noite, hoje na mensagem, é: consagre ao Senhor seus planos e seus sonhos. O desejo da mensagem é falar um pouquinho sobre aquisição de bens móveis e imóveis, promoção no serviço, mudança de endereço e também, quem sabe, mudança de emprego. Então, queremos aqui propor, através da palavra de Deus, uma palavra que possa nos dar um direcionamento sobre essa temática. Aproveito também para, elogiar os visitantes, que Deus continue os abençoando muitíssimo, que Deus continue sustentando tanto os que estão aqui no templo, quanto os que estão acompanhando por essa transmissão. Se você pode, pegue a sua Bíblia, Provérbios capítulo 1, Provérbio 16, do 1 ao 3, Provérbios 16, do 1 ao 3. Se você tem a Bíblia, pega a sua Bíblia. Não, eu tenho no celular, pegue no celular. Não, eu não consigo nem chegar ao celular. Tem a tela, a letra é um pouco maior, você pode ler também aí na tela, tá bom? Diz assim a palavra: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Se você tem a caneta ou no celular alguns conseguem dar essa facilidade de marcar. Se você não consegue, mas tem a caneta, marca na sua Bíblia o verso 3, que diz assim: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Aí, se você marcou todo o verso 3, grife, eu costumamente circulo o que eu quero que dê destaque. Aí você coloca assim, todas. Aí você dá um destaque. Se você está com canetinha, deixa o todas diferente. Coloca na tela aí, Samuca, de novo, só o verso 3. Aí você vai grifar só ali, ó, o Senhor todas. Esse todas aí, você destaca. Você vai destacar todo o versículo, mas do verso, você vai destacar o todas. Mensagem da noite: consagre ao Senhor os seus planos e sonhos. No 3 você consegue repetir comigo o tema da mensagem? 1, 2, 3. Tá quase bom. Vamos lá, para ficar bonito. Consagre ao Senhor os seus planos e sonhos. No 3. 1, 2, 3. Vira para quem está do teu lado, fala aqui, a gente fala assim, a gente fala um para o outro, fala assim: consagra ao Senhor os seus planos e sonhos. Consagra ao Senhor os seus planos e sonhos. Se Deus está no início e no fim de todas as coisas, logo entendemos que é sábio ou consultarmos sobre as decisões, sobre os posicionamentos que nós deveremos tomar. A Bíblia é recheada de exemplos tão incríveis de pessoas que antes de determinadas decisões entenderam profundamente que deveriam consultar a Deus. Dentre algumas histórias maravilhosas, eu quero destacar pelo menos de 2 pessoas aqui. Primeira pessoa, sobre Moisés. Em Êxodo capítulo 33, versículo de número 12, Moisés estava para direcionar o povo para uma coisa, buscando ali acertar naquele direcionamento, e ele percebe que antes de ele orientar o povo, ele deveria buscar a face de Deus. E por isso, em Êxodo 33, do 12 ao 16, a história que segue é a seguinte: Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Dissestes: eu conheço você pelo nome, você alcançou favor diante de mim. 13.
Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembra-te que esta nação é teu povo. Moisés estava dizendo para Deus: olha, se o Senhor diz que me ama, me mostre então qual o caminho. Versículo 14. Deus respondeu: a minha presença será com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés, antes de dar uma direção ao povo, estava sobre o peso de liderança. Quem é pai e mãe sente isso? Quanto nós sofremos quando nós temos que tomar uma decisão em que vai influenciar os nossos filhos. Aqueles que são líderes, às vezes têm uma empresa, têm um comércio, ou de repente Deus os chamou para um ministério. Como nós sofremos para tomarmos uma decisão? Pessoas que vão comprar alguma coisa, tem algumas pessoas que elas são impulsivas. Elas olham, acham que precisam e vão lá e fazem. Minha filha, ela gosta de ver as novelas bíblicas. Então ela viu Moisés, que é a Terra Prometida, não, Moisés é antes de... Ela viu Moisés. E aí depois viu Josué. E aí eu ouvi falar o seguinte: Moisés não fazia nada sem consultar o Senhor, mas Josué, como era um líder novo, depois de uma primeira vitória, ele passou em um momento a não consultar a Deus, e infelizmente ele acabou vivendo uma grande derrota. A observação foi da minha filha. Mas veja bem, aquilo me trouxe à mente, e por isso que foi desenvolvido esse tema, que às vezes quando nós estamos em um momento muito bom, nós não gastamos o nosso tempo em perguntar para Deus se nós devemos fazer. Muitas pessoas gastam tempo falando: Deus, eu posso comprar isso, quando não tem dinheiro, porque sabe que vai ser uma prova. Mas quando tem dinheiro na conta, quando as coisas estão tranquilas, quando o crédito já está aprovado, quando a coisa está tranquila, fala: eu vi, gostei, comprei. Mas e Deus? Já foi. E às vezes essas coisas são muito boas para as nossas vidas, mas às vezes elas nos dão uma dor de cabeça tão grande. Moisés nos ensina que, mesmo que saibamos que temos que fazer algo, mesmo que saibamos qual o direcionamento ou a direção que temos que tomar, antes de nos movermos, precisamos consultar ao Senhor. Trazer Deus para uma decisão quando você não tem a provisão de pagar a conta daquela provisão, me parece algumas vezes que se demonstra mais como expertise de cristãos, que somos todos nós. Eu não sei você, mas eu já fiz isso. Moisés nos mostra que antes de um namoro, antes de comprar um celular, antes de comprar um terreno, antes de fazer prestação da casa própria, antes de entrar numa compra de um carro, pode ser uma bicicleta, antes de comprar um joguinho, consulte ao Senhor. Existem coisas que estão no nosso cotidiano. Rebentou o chinelo. Vou orar primeiro ao Senhor, depois vou continuar andando descalço e depois pergunto ao Senhor. Não, é sobrevivência, vai machucar o pé. Vai lá e compra, porque tem gente que é demais, né? Só Jesus na causa. O que sai daquilo que é necessário
Meus irmãos, nós precisamos de buscar a Deus. É do teu coração entrar nessa situação, Senhor? É o meu plano, mas é do Senhor? É o meu sonho, mas está no seu coração isso, Senhor? Lembre-se, quando nós erramos em uma decisão, nós conseguimos trazer angústia para a nossa vida e olha, pasme, nós também conseguimos trazer angústia para a nossa família. Quantos esposos, quando erram em uma decisão sem consultar a esposa, traz amargura para dentro de casa? Quantas esposas, por fazerem algo sem consultar os seus esposos, ó Senhor, entra também no marido isso, acabaram fazendo algo e trazem angústia para dentro de casa. 2, nesses problemas de consequências, quantas vezes, por causa de uma decisão errada, nós perdemos anos de nossas vidas para tentar corrigir determinadas situações, se é que tem correção, que às vezes não tem correção, às vezes a gente tem que aprender a lidar com aquilo e cuidar, porque simplesmente foi algo que nós arrumamos para nossas vidas e lamentavelmente não vai ter mais volta. Agora é se adaptar ao novo momento. Por isso, o consagrar os seus bens e os seus sonhos, os seus planos, passa pelo processo do consultar a Deus, o que você precisa fazer. Não abra um negócio sem antes perguntar para Deus. Não abra um negócio sem antes perguntar para Deus. Não se endivide sem falar, Senhor, qual é o melhor momento? É esse o momento? É essa hora? No meu coração está assim. Moisés nos ensina algo, Senhor, com tudo isso que nós estamos conversando, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés nos ensina isso, mas tem um outro exemplo bíblico que eu quero aqui passar para vocês. Por 2 ocasiões, Davi nos ensina algo muito importante. Primeiro, 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel 30, do 5 até o 8, diz assim, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, diz assim, também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas. Davi foi para a guerra, aí um povo que não gostava de Davi falou assim, vamos acabar com esse homem agora. Então Davi vai para a guerra, enquanto ele está na guerra, um grupo vai e sequestra todas as crianças, todas as mulheres daquela localidade. Quando Davi volta, descobre que as mulheres e as crianças tinham sido levadas. E o povo começa a acusar Davi. Sendo que dentre as mulheres e crianças também tinham 2 mulheres de Davi que tinham sido sequestradas. É uma pergunta para os homens. Primeiro, se a tua mulher, porque você não tem mulheres no nosso tempo, então você tem a sua mulher. Então, se a sua mulher foi sequestrada, você perderia tempo orando ou você iria logo, eu vou pegar minha esposa? Qual a sua decisão? Ao olhar esse versículo, essa passagem, eu pensei assim, eu ia logo cegamente tentar encontrar onde está minha esposa. Esposas, se o seu esposo fosse sequestrado, vocês iam falar assim, graças a Deus, foi embora, que fica por lá. Não podia perder a piada, né? Foi tarde, a Mona Lisa falou assim, foi tarde. Vocês acharam que ia fazer mal para mim? Você não sabe o livramento de Deus, aleluia. Que coisa, está amarrado, até bater na parede, cadê a 3 vezes, aleluia. Está amarrado, até essa brincadeira tem que parar com isso. Não vou falar, eu vi o pastor que bate na madeira, já pensou? Que coisa terrível. Mas tirando a brincadeira, esposas,
meu esposo foi sequestrado, você sabe o caminho, você, entre aspas, estou usando o termo correto, você ia perder tempo orando? Meu esposo, meu macho alfa, não deixa ele embora, é meu, é chato, mas é meu. Davi nos ensina algo muito importante, e eu quero ler essa passagem com vocês, porque essa passagem me ensinou. Vamos lá agora, com esse contexto, a gente vai entender o que vamos ler. 1 Samuel 35 diz, também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi, o que está escrito aí? Então Davi, de novo, então Davi consultou o Senhor, dizendo, olha a pergunta de Davi, devo perseguir esse bando? Segunda pergunta, conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu, e aí vem, vai que eu vou te dar a vitória, persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Veja bem, olha que situação, era algo urgente. Tem gente que fala assim, não perdi tempo orando, perguntando ao Senhor, porque era muito urgente. Tem coisa mais urgente do que isso que Davi viveu? Vocês estão entendendo o nível da angústia que Davi estava vivendo? O nível de decisão de Davi? Mas ele para e fala assim, antes de ir, eu tenho até soldados para isso, eu tenho valentes para isso, mas antes de ir, eu devo consultar ao Senhor. Você pode achar que, não, é uma decisão urgente, urgentíssima. Espera aí, deixa eu consultar ao Senhor. Deixa eu consultar o Senhor. Vivi algo ano passado, nós tentamos trocar de carro, que o carro apresentou uma situação, e aí falamos, vamos trocar logo? Vamos trocar. E nós fomos no local, e deu tudo certo, né, Mona Lisa? Primeiro eu resisti, não quero trocar, aí a pessoa me ligou e falou, pastor, vem aqui. E literalmente, assim que fala, pastor, eu falei, tá bom, é de Deus para a sua vida, estou até te vendo já no carro, maior vendedor. Aí eu fui, e de fato o carro estava lá, a gente deu a volta no carro, sentamos e falamos, desse jeito dá para pagar, dá para pagar, então está fechado, não vem na segunda, porque vai mandar a ficha, mas já estou vendo aqui, está tudo pré-aprovado, terça-feira você volta, tudo resolvido, no final da semana libera o carro para você, tá bom, está tudo resolvido, numa bênção, aperta a mão, soca e Deus te abençoe e vamos embora. E a gente estava em oração, né, mano? Senhor, eu quero, mas não quero. Não tem aquilo quando você está assim? Esse carro, quando eu troquei pela primeira vez, um homem me parou no meio da rua, eu estava andando na rua, eu tinha aquele outro carro, que eu botei para serviço, ficou bem caidinho, não vou falar aqui o nome porque está no ao vivo, aí veio um homem, parou no meio da rua e falou assim, estava andando, literalmente ele atravessou a rua e falou, varão, eu falei, pois não, varão? Ele falou, tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu falei, sim. Ele falou assim, ele não me perguntou, ele falou assim, você tem um carro e Deus está me falando que Ele vai trocar o seu carro hoje, Ele vai te dar esse ano e Ele está te dando condições de você fazer essa troca. Então o carro que hoje eu ando, nasceu desse jeito, de alguém que me parou na rua e falou, você vai trocar. Nesse outra negociação, eu falei, Senhor, se o Senhor deu lá, me orienta. Tem algumas coisas que aconteceram com o carro que eu não queria, mas está dando muita dor de cabeça. Me mostra, Senhor, a direção. E fui correr atrás. Mas ali na oração. Saí, apertei a mão no sábado. Segunda-feira liga, vem aqui, pastor. Terça-feira, liga, vem aqui, pastor. E quando sentei lá à mesa, o gerente ficou extremamente sem graça, que parece que a negociação foi para sociedade da empresa e aquilo que eles tinham fechado no sábado comigo mudou tudo.
Aí ele virou para mim e falou assim: pastor, ainda assim está numa boa situação. Vamos para cima, para frente. Eu olhei para a Mona Lisa e falei: meu irmão, me desculpa a franqueza, mas nós não vamos para frente. Era aquela situação nada. Mas por que, pastor? No meu coração não estou sentindo para ir à frente. Apertei a mão, nos levantamos e a pessoa ficou insistindo um tempo. Nós não trocamos de carro. Aquela história me ensinou uma coisa: em tudo nós temos que apresentar ao Senhor. Não vá pelas pressões que as pessoas impõem sobre a sua vida. Esses dias eu passei, a minha mãe falou assim: que carrão. Eu falei quase, né, mãe? Ela falou: meu Deus, mas um carro desse. Eu falei: mas não era de Deus para nossas vidas. Às vezes a gente foca muito numa coisa, mas a gente tem que entender como iniciar essa mensagem hoje. Se Deus está no início e está no fim de todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer no caminho entre o fim, entre o início e entre o fim. Coloca Deus no negócio, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Não se precipite. Davi buscou o Senhor e nos ensina que nós devemos consultar a Deus em tudo, inclusive quando o aspecto é planejamento dentro de casa. Quantas pessoas vão, eu tenho que fazer, e dão cabeçadas terríveis. Segundo exemplo de Davi, é em 2 Samuel 5,17 até o 19. 2 Samuel 5, 17 ao 19, que diz: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, ou seja, Davi saiu, Davi se desviou da guerra. Davi falou: não, eu não vou entrar numa guerra agora, eu tenho até condições de enfrentar esse exército, mas existem guerras que nós não temos que lutar. Davi falou: vou descer para a fortaleza. Mas Davi não ficou só na fortaleza. Olha o que os versículos bíblicos nos ensinam. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor. Então Davi pode botar aí, por favor, filhão, versículo de número 19, 2 Samuel 5, 19, por favor. Olha que lindo, você marca de novo aí, consultou. 2 Samuel 5,19, diz assim: vamos lá, bichinho, vamos lá, filhinho, tá lento hoje, hein? Vamos embora, isso. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Peraí, olha só, deixa parado esse versículo. Estão querendo acabar com Davi. Davi vai para a fortaleza e pergunta: Deus, eu tenho que atacá-los, eu tenho que revidar, eu tenho que ir para o embate. Tu o entregarás nas minhas mãos? E aí o Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Você quer entrar num desafio, numa guerra para perder, ou você quer entrar para vencer, meu irmão? Então, aprendamos a consultar ao Senhor antes de qualquer decisão ou passo que possamos dar. Não tome passos ao erro, não dê passos ao ermo. Deus está no início, Deus está no fim. Ele sabe exatamente o melhor para as nossas vidas. Por isso, de forma rápida, eu quero pontuar aqui 3 verdades que julgue, só vou passar e que nós vamos orar no final. Primeira, faça tudo conforme a direção do Senhor. Você pode repetir comigo isso? Primeiro, faça tudo conforme a direção do Senhor. Faça tudo conforme a direção do Senhor. Acredite, não é pelo muito trabalhar que nós iremos alcançar muitos bens. É pela bênção de Deus.
Eu estava lendo o livro do Gênesis e diz que quando Jacó se encontra com Esaú, ele manda muitos presentes para Esaú. E quando Esaú o visualiza de longe, ele vai chorando e abraça seu irmão. E aí, depois de um momento que eles se recompõem, o Esaú pergunta: mas tantas coisas você mandou? Ele falou: são presentes para você. E aí o termo bíblico é: Esaú volta para Jacó e diz assim: meu irmão, fique para você, porque o termo bíblico é: não necessito disso. Esaú cresceu muito mais do que Jacó. Só tem um detalhe: a bênção de Esaú não dava paz a bênção de Esaú não trazia a paz que Jacó tinha. Tem pessoas que às vezes alcançam muitas coisas, mas o coração ainda continua sem paz. Tanto que lá na frente, quando Jacó se estabelece numa cidade, Esaú em outra, Esaú prefere ir para o deserto e se alinhar com os ismaelitas do que ficar próximo ao seu irmão, porque ficar próximo ao seu irmão era muito pesado para Esaú. De Esaú saíram os edomitas. Entenda bem, às vezes nós não temos o que muitas pessoas têm, mas o pouco que nós temos é um pouco em paz e que traz paz. Em tudo, faça conforme a direção do Senhor. 2, abençoe sempre. Você pode repetir comigo? 2, abençoe sempre. Nada cresce se você só amaldiçoa. Teve um tempo que Kiara estava aprendendo matemática. Matemática é muito difícil, muito difícil. Eu falei com Mona que é explicadora das crianças. Eu falei: olha, se ela ficar falando que matemática é difícil, ela nunca vai aprender matemática. Você tem que corrigir isso dela. A Mona falou: mas como assim? Eu falei: corrige isso dela. Você vai entender. Quando você manda uma mensagem, aquilo fica estéril. Abimeleque, sem querer, acabou casando com a esposa de Abraão, Sara. E ele não, sem querer mesmo, ele não sabia. E a Bíblia diz que ele nada fez com Sara, mas se casou, ou seja, tomou para si como mulher. Mas só o fato de ele ter tomado para si como mulher, todas as mulheres do reino ficaram estéreis. E a Bíblia diz que à noite o Senhor falou com Abimeleque, falou assim: ela é a mulher desse homem, Abraão, libera, porque enquanto não liberar, vai tudo ficar estéril na sua casa. E mais, o termo bíblico fala: vai e fala com ele, porque ele é profeta. Veja bem, só ia mudar a coisa na casa de Abimeleque depois que Abraão liberasse a palavra. Existem pessoas que acreditam que palavras não têm poder. Palavras têm poder, sim. Se você olha para o seu bem e fala: isso não presta, isso não serve, isso é aquilo. Se você olha para o seu casamento e fala: isso é muito chato, isso é muito ruim. Se você olha para os seus filhos e fala: meus filhos, eu acho terrível isso. A criança pode estar rebelde, mas ela não é rebelde. Uma situação não faz a pessoa ser algo. E às vezes nós pais liberamos aquelas palavras pesadas. Às vezes os filhos liberam palavras pesadas. Estamos desenvolvendo um negócio, esse negócio não serve para nada, não vai à frente. Não vai mesmo agora. Por quê? Porque nem você acredita. Abençoe sempre. Chegou na sua casa, abençoa a sua casa. Chegou dentro do convívio com o seu cônjuge, já abençoe seu cônjuge. Com seus filhos, abençoe os filhos.
Antigamente os filhos tinham um costume muito bonito que era bênção pai, bênção mãe. Nós falávamos, Deus te abençoe. Abençoe! Abençoe seu bem móvel. Abençoe o seu serviço. Pastor, eu quero trocar de serviço. Abençoe onde você está, não amaldiçoe. Mas ore ao Senhor pedindo, Deus, obrigado por essa porta, está sendo complicado, está difícil. Mas eu vou abençoar, mas eu peço, por favor, traga outra porta. Traz uma outra porta, porque essa já não estou aguentando. Mas da minha boca só sairá bênção. Consagre ao Senhor os seus planos e seus sonhos. Eu quero ver uma outra situação, uma casa. Abençoa que você está. Corra atrás, entregue a Deus. E quando vier, meu irmão, vai ser só bênção em cima de bênção. 13 e último. Tenha uma atitude de fé. Você pode repetir comigo? Tenha uma atitude de fé. Quando nós falamos sobre isso, há de convir que também tem pessoas que ficam assim. Tem pessoas muito moles, desculpa a franqueza. Hoje minha missão aqui é balançar a tua estrutura. Tem gente que usa também a oração como desculpas. Porque a coisa está óbvia que tem que ser feita. Aí fica assim, eu estou orando. E aí, Deus falou contigo? Ainda não falou. Eu estou orando, mas Deus falou contigo? Ainda não falou. Eu estou orando, Deus falou contigo? Não, ainda não falou. Eu estou orando. Sabe o que eu aprendo com algumas pessoas? Tem pessoas que não gostam de tomar decisão e ficam maquiando as indecisões e uma falsa dependência de Deus. Tem coisas que a gente tem que ir, Senhor, me ajuda, mas sou eu que tenho que cair dentro. Sou eu que tenho que fazer. A coisa é muito séria, Senhor. Não, aí, Senhor, nesse nível aqui, se eu tomar uma decisão, vai trazer consequências muito graves. Mas até aqui, Senhor, vai nos dando direção. Mas eu preciso da sua direção. Mas eu não tenho como ficar parado. Eu tenho que me mover. Às vezes vem situações que tentam nos cheirar o poder da decisão, da atitude. Só tem um detalhe, o desafio dessa noite não é que você tome uma atitude, uma decisão, mas que você tome uma atitude de fé. Digo eu, não a palavra nem o Senhor, que a atitude de fé não é aquela atitude que a gente toma no ardor da situação, no calor da guerra, não. A atitude de fé é quando nós damos passos, mas damos passos convictos de que o Senhor está na direção de tudo. Se der bom, deu bom. E se não der bom, graças a Deus. O Senhor está no controle de tudo. Tem pessoas que estão deixando de viver o extraordinário porque não estão tomando decisões de fé, não estão tomando atitudes de fé. Saia. Lembre-se, termino dessa forma. A Bíblia diz que existia um cego que tinha ouvido falar de Jesus. Ele não tinha nome. As pessoas só chamavam ele pelo nome do pai, que falava assim, filho de Timeu, que é Bartimeu. E ele era conhecido desse jeito, porque era uma pessoa que estava muito tempo na rua pedindo esmolas. E a Bíblia diz que da última vez que Jesus ia passar naquele lugar, ele não sabia que era a última vez de Jesus, mas ele sabia que poderia ser a última vez dele, a última oportunidade. A Bíblia diz que quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou assim, ele não podia levantar, quem ia deixar ele chegar perto de Jesus? Mas ele lembrou que ele tinha voz, ele poderia ser cego, mas ele não era mudo, e ele começou a gritar assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
tinha uma multidão incrível. Você acha que Jesus humanamente ouviria a voz daquele homem? Todo mundo apertando Jesus, dizendo: eu preciso ser curada, minha filha está doente. Jesus, manda provisão. Jesus, minha empresa está quebrando, conserta lá minha empresa. Jesus, eu estou precisando pagar um imposto, manda lá o peixe certo para pegar a moeda certa para pagar o imposto. Jesus, meu marido é chato, faça com que ele fique bom. A minha esposa é pior do que goteira, deixa ela tranquilinha. Jesus, um bocado de gente falando no ouvido de Jesus, tocando de Jesus toda hora. Você acha que Jesus, humanamente falando, eu ouvi um homem dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Eu não sei você, mas alguma coisa fez com que Jesus ouvisse, porque Jesus reage à nossa fé. Eu gosto disso. Tem uns teólogos que falam: Jesus não reage nada. Fica com a tua teologia. Eu fico com a minha atitude de fé. Aleluia. Eu acredito de verdade que o céu se move com atitude de fé, como se Deus estivesse no trono falando: é isso que eu quero de você, é isso que eu quero de você, tome atitude de fé. Aquele homem ficou: Jesus! Até que alguns se aproximaram e falaram: você já está molando o mestre, você já está chateando o mestre, já está chato. E ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. No resumo da história, Jesus vai lá, cura aquele homem. E a Bíblia diz: deixando a sua capa que acusava a cegueira, ele foi e seguiu. Às vezes nós temos que tomar essa atitude de fé. Não é só uma atitude, é uma atitude de fé. Mas qual é a diferença de uma atitude e uma atitude de fé? Uma atitude você toma pela sua carne, pela sua alma. Mas uma atitude de fé você toma direcionado pelo Senhor. Hoje o chamado de Deus é para você tomar uma atitude de fé. Consagre ao Senhor os seus bens e os seus. Consagre ao Senhor os seus planos e os seus sonhos. Consagre ao Senhor os seus planos e sonhos.